Bom dia a todos. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, neste momento nos colocamos mais uma vez em oração na Tua presença, gratos ao Senhor por mais essa oportunidade. É uma honra, é um prazer, é uma alegria poder estar aqui na Tua presença, buscando o Senhor e recebendo do Senhor direções, revelações. Esse é um tempo de revelações, descobertas, um tempo onde o Senhor tem trabalhado para nos levar a um outro nível de conhecimento, de revelação. E é isso que nós queremos, Senhor. Queremos conhecê-lo não de ouvir falar, mas de nos relacionarmos com o Senhor. Eu faço oração, faço pedido de Moisés. Mostra-nos a tua glória, Senhor. Diferente dos israelitas que tinham interesse nos feitos, nos milagres, Moisés tinha interesse em conhecer, não somente interesse, mas buscou isso, conhecer os teus caminhos, conhecer o Senhor. E é por isso, meu Deus, que teve um fim bem superior ao fim de milhares e milhares de israelitas que conheceram os feitos, viveram muitas experiências com o teu poder, mas não quiseram se relacionar com o Senhor. Então, meu Deus, nós estamos aqui e o meu pedido, a minha oração por mim, por cada um, Senhor, é para que o Senhor nos leve a um conhecimento profundo e revelado. Que a cada dia possamos nos aprofundar mais nesse conhecimento. Ter intimidade, ter comunhão, ter de verdade uma vida com o Senhor. Conduz esse trabalho, fala aos nossos corações e que daqui saia, meu Deus, um povo sedento, faminto, por Ti acima de tudo, por viver uma vida que Te honre, Te glorifique, Te glorifica. Um povo, meu Deus, que quer viver para algo maior, porque para isso fomos chamados. Não para viver em função das nossas vontades, desejos, mas para cumprir com propósito, para viver por algo bem superior à nossa própria vida. Seja conosco neste culto, fala os corações, nos dê, Senhor, mente e coração para receber cada direção que o Senhor tem nos dado, e assim possamos crescer e ser nas Tuas mãos o que nos criou para ser. Instrumentos poderosos que executarão a Tua vontade, a Sua justa vontade nesta terra. Obrigado, Deus, por tudo. Nós chamamos. Amém. E graças a Deus. Amém. Podem sentar todos, por gentileza. Um bom dia novamente. Eu quero trazer novamente, se assim Deus permitir, pelo menos três textos, 3 referências que a bispa leu ainda ontem, no encerramento do jejum. Vou começar em Samuel e eu pedi para separar a partir do 7,
mas vamos ler a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3. Eu vou começar no versículo 1, que tem uns pontos bem importantes aqui, que eu não quero deixar de fora. 1 Samuel 3, 1. Diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Então, isso já era o reflexo da sua condição, espiritual. Seus olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar. Então, sua visão física, natural, já estava tão fraca que ele não conseguia mais enxergar direito. E isso, como eu disse, era o reflexo da sua condição espiritual, porque por conta da sua liderança fraca, onde, apesar de saber o que devia fazer, de saber muito bem o que era certo, o que era errado, ele não se posicionava, inclusive em relação à sua casa, à sua família, aos seus filhos, e ficou marcado como o homem que honrou mais os filhos do que a Deus. Honrou mais os filhos, sendo conivente com os erros deles, do que a Deus. Então sabia o que devia fazer, mas não fazia. Então foi se mostrando alguém com quem Deus não podia contar, com quem Deus não podia fazer uma parceria. E nós ouvimos ontem que Deus quer fazer parcerias divinas. Ele quer usar o seu povo, usar a cada um de nós para realizar neste tempo, em nossa época, coisas grandiosas. Ele levantou Samuel, como nós vamos ler aqui agora, para fazer coisas que faria tinir os ouvidos. Então Deus está à procura de homens e mulheres de Deus, que temem a Deus, que honram a Deus a qualquer custo, para realizar coisas que irão fazer tinir os ouvidos. Deus quer levantar o seu povo. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então veja bem, ele ministrava perante o Senhor, estava deitado no santuário, bem próximo da arca de Deus, que representava a presença de Deus. No entanto, ainda não conhecia Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse ele: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel, diga comigo, ainda
não conhecia o Senhor. Diga, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele o chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Bom, havia chegado o momento, o tempo de Deus levantar, diga, o menino Samuel. Quando fala aqui de menino, ele era de fato ainda um menino, mas a expressão menino, criança, remete à inexperiência, imaturidade. Então observe que havia alguém, e esse alguém era Eli, bem mais experiente, teoricamente, bem mais preparado, capacitado para ser esse parceiro de Deus, para ser esse instrumento nas mãos de Deus e realizar por intermédio dele o seu propósito na sua época. Mas Deus não pôde contar. Deus não pôde contar com o mais experiente. Deus não pôde contar com o mais preparado. Deus sempre irá contar com os disponíveis, os dispostos a obedecer a qualquer custo, com aqueles que têm o coração certo. Ele está em busca de pessoas que estejam abertas, disponíveis a Ele, dispostas a fazer a sua vontade, a executar a sua vontade, custe o que custar. Eli mostrou para Deus não ser essa pessoa. Mostrou que Deus não era a sua prioridade, a coisa mais importante da sua vida. E embora soubesse orientar, você vê que o Samuel foi até ele, e ele orientou Samuel como deveria proceder para com o Senhor. Quando o Senhor te chamar novamente, diga: fala, que o teu servo ouve. Quer dizer, se mostre aberto, disponível, disposto a ouvir, a obedecer, a fazer o que o Senhor te pede, o que o Senhor te dirigir. Então ele soube orientar, mas ele não vivia. Então, você vê que ministrar perante o Senhor é possível, mesmo sem conhecê-lo. Estar envolvido com as coisas espirituais não significa que que você, conhecemos a Deus de forma revelada, de forma íntima, de forma pessoal. E até que esse conhecimento aconteça, até que saiamos do raso e avancemos
para um nível mais profundo, um conhecimento mais profundo, Deus não pode nos usar. Ele precisa que cada um de nós o conheçamos de forma revelada, de forma íntima. Para que Ele possa me usar e te usar para coisas grandes como queria usar Samuel. Primeiro, ele precisava conhecer a Deus. Então, o ponto principal, o foco aqui dessa mensagem é exatamente esse. Deus tem falado que está nos levando, que quer nos levar a lugares que ainda não fomos. Ontem, a primeira mensagem foi de Apocalipse, onde uma voz dizia ao João, suba. Ele viu uma porta aberta no céu e uma voz que dizia, suba para cá. Suba para cá. Vamos lá, vamos pegar essa mensagem já. Está aqui, Apocalipse 4, 1-2. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo, como um toque de trombeta. A voz disse, suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito, e vi um trono no céu, e alguém sentado nele. Então, uma voz o chamava, né? Suba para cá. Ele viu uma porta no céu e uma voz que o convidava, que o chamava para um outro nível. Suba. Suba para cá e eu vou te mostrar o que acontecerá depois dessas coisas. E quando ele entrou, ele pôde ver, né, coisas surpreendentes. Coisas incríveis. Então esse é um chamado de Deus para o seu povo, para ter uma visão, uma perspectiva bem diferente daquela que o mundo nos oferece. Ontem a bispa dizia que quem vive aí acompanhando os noticiários, é fácil identificar uma pessoa que não sai da televisão, que vive em busca de informação. Ela vive com medo. Ela vive com medo. Já uma pessoa que ela só tem ouvidos para a voz certa, que está em busca de conhecer a Deus, que tem sede da palavra, a visão dela é diferente. O olhar dela para a vida, para as coisas, é diferente. Ela caminha sob outra perspectiva, a do céu. Ela caminha sobre outra perspectiva, né? Enquanto o mundo vive em trevas, e quando você para ouvir, não deve parar, mas quando você ouve os noticiários, as informações, você vê que não há muita perspectiva. O mundo está um caos, o mundo jaz no maligno, mas ainda que as trevas cubram a face da terra, sobre nós, sobre o povo de Deus, resplandece a glória de Deus. Nós vivemos uma realidade, um mundo à parte nesse mundo, porque caminhamos sob a perspectiva do céu. Temos uma visão diferente, né? Então quem não está ouvindo a palavra, se relacionando com Deus, está temendo o pior, está temendo as más notícias,
vive com medo. Mas quem está em busca desse conhecimento de Deus, quem está em busca de ouvir a voz certa, está vivendo uma outra realidade, está trazendo para a terra a realidade do céu. Então, ele viu uma porta, aonde? No céu, não na terra, porque é do céu de onde vem a realidade na terra. Como vai ser o seu futuro depende de como você acredita. Depende do que você acredita, né? Eu posso ter um futuro brilhante, glorioso, e ser tudo aquilo que Deus me destinou a ser, me gerou para ser, viver tudo aquilo que Ele preparou para mim, ou não. Vai depender da visão, da perspectiva que eu tenho. Quem só se envolve com as notícias desse mundo, quem não é guiado pelo Espírito, está aí, caminhando de mal a pior, temendo tudo, porque você já ouviu aqui que quem não teme a Deus, teme tudo. Mas quando uma pessoa teme a Deus, ela não tem mais nada. Quando ela caminha com Deus, ela teme a Deus, ela não teme mais absolutamente nada, porque ela sabe que com Deus não há possibilidade de derrota, de fracasso, de retrocessos. Há lutas, há desafios, mas com Deus é vitória sempre e é um caminhar progressivo. Com Deus você está sempre ascendendo, crescendo. Não é uma vida de altos e baixos, é uma vida de lutas, de desafios, mas sempre de vitória, de glória em glória. É assim que nós caminhamos. Então nós precisamos desse conhecimento revelado de Deus. Nós precisamos, ainda a bispa colocou aqui, que a nossa promoção está ligada à nossa capacidade para subir e atravessar a porta de transição para uma nova unção, uma nova temporada de colheitas. A nossa promoção depende dessa capacidade de subir. Está entendendo? Há uma porta no céu, vi uma porta aberta no céu, então suba para cá. Eu preciso subir de nível. Eu preciso agora decidir viver sob a perspectiva do céu. A Bíblia diz que os nossos pensamentos devem estar nas coisas que são de cima. Pensem nas coisas que são de cima. A única maneira de nós trazermos o céu à terra é adotando o padrão do céu, que é um padrão alto. O padrão de Deus. Enquanto nós quisermos toda essa glória que Ele nos promete, mas vivendo como pessoas comuns, num padrão baixo, não se diferenciando em nada, talvez, do homem natural, que não compreende as coisas do Espírito. Eu não vou viver toda essa glória. Eu posso até estar no templo, eu posso até estar envolvido com as coisas espirituais, mas Deus só pôde usar o Samuel a partir do momento em que ele conheceu a Deus. Ele estava no templo, ministrava, dormia perto da arca, no santuário, mas ainda não conhecia Deus. Ainda não conhecia Deus. E assim tem muita gente. Os discípulos caminharam com Jesus por 3 anos. E Jesus virou, numa ocasião,
para Pedro e disse: quando você se converter, e eu estou caminhando com Jesus e nem convertido sou ainda. Tem gente nessa situação? Sim ou não? Tem. Tem gente que está dentro da igreja há anos, que conhece a religião, conhece os irmãos da fé, conhece o seu líder espiritual, mas não conhece a Deus, não se relaciona com Deus, não tem vida com Deus. Então tem muita gente nessa situação que Deus quer usar, que Deus tem prometido levantar e fazer coisas grandes na vida dela e através dela, mas até que ela saia desse nível raso e vá para um nível mais alto, suba para cá, porque eu quero mostrar coisas incríveis a você. Quando João entrou pela porta, ele começou a ver coisas incríveis. Leia depois o capítulo todo. Você vai ver que ele viveu experiências incríveis e teve muitas visões e revelações. E Deus quer isso, Deus quer dar ao seu povo uma unção nova, uma visão ampla. Ele viu animais com muitos olhos, então fala de uma multiplicação de visão, experiências novas, revelações que ele ainda não tinha. Deus quer se revelar ao seu povo, Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida e através de nós. Mas para isso eu preciso deixar de ser o frequentador da igreja, aquele que até tem envolvimento com as coisas espirituais relacionadas a Deus, mas ainda não conhece a Deus. Ainda não conheceu o Senhor. Quero que você se convença disso hoje. Que Deus quer fazer, está em busca de fazer uma parceria divina. Ele está em busca de pessoas com quem ele possa contar. E quem são essas pessoas? Não são os que têm mais conhecimento, mais preparo, né? Não são aqueles que estão há anos dentro da igreja, porque eu só posso ter isso. Anos de igreja, mas maturidade zero, conhecimento de Deus nenhum. Então, quem ele quer, quem ele procura? Pessoas como Samuel, que não tinha experiência, mas observe a prontidão dele, né? Ele não sabia ainda discernir a voz de Deus, a voz do homem. Mas toda vez que ele ouviu o Senhor chamar, ele imediatamente se levantou e correu, a Bíblia diz aqui, ó. Então o Senhor chamou Samuel no 4, ó. Samuel respondeu: estou aqui, diga comigo, e correu até ali. Então ele não sabia discernir a voz de Deus da voz do homem. Mas é indiscutível aquela disposição em atender ao chamado. Consegue ver isso ou não? Ele correu até o Eli. Ele correu. Então havia uma prontidão em atender ao chamado. Ele só precisava entender e saber quem estava chamando. Tem gente que tem esse coração. Tem gente que está disponível, que realmente deseja ser esse instrumento nas mãos de Deus. Que quer ser usado por Deus para realizar coisas que farão tinir os ouvidos.
O Samuel foi levantado para fazer um limpo em Israel, subjugar inimigos que estavam lá há anos. Foi nos dias de Eli que a arca foi levada, que o inimigo avançou como nunca, ao ponto de levar a arca, e você sabe que quando levaram a arca, a glória de Israel se foi. Israel perdeu sua glória, porque a arca representa a presença de Deus. Mas nos dias de Samuel, o inimigo foi subjugado. Durante a sua liderança, Israel não perdeu batalhas. Israel viveu em paz e viveu muitas conquistas. Por quê? Porque ali havia um homem disposto a executar a vontade de Deus, custe o que custasse. Um homem que tinha prontidão em obedecer, em fazer aquilo que o Senhor o dirigia. Então Deus está à procura dessas pessoas. Pessoas que talvez não tenham tanta experiência, pessoas que aos olhos de muitos não estão preparadas, mas têm o coração certo. Tem o coração que Deus se agrada. Tem lá dentro aquela disposição de obedecer e fazer a vontade de Deus. Você é essa pessoa? Amém? Então, faça como Samuel fez. Quando ele disse aqui, fala, pois o teu servo está ouvindo. Ele estava mostrando que estava aberto. É como se ele dissesse, eu estou aberto, Senhor. Eu estou disponível. Eu quero fazer a sua vontade. Fala que teu servo ouve, conta comigo, Senhor. Ainda a bispa disse ontem que na oração, orientou, disse para fazermos aquela oração e nós não podemos parar de fazer. Senhor, o que quer que seja que vai fazer nesse mundo, não me deixe de fora, conta comigo. Conta comigo, Senhor. Me coloca na tua agenda. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas fato é que o mundo, nós estamos numa nova década, o mundo está mudando e vai mudar ainda mais. Desde 2020 nós vemos que muita coisa mudou e muita coisa ainda vai mudar. E Deus tem falado de envios, Deus tem dito que quer levantar pessoas, mas não é qualquer um. Não são aqueles que apenas querem, expressam o desejo com palavras. Porque, por exemplo, quando a bispa trouxe a palavra sobre colunas, que Deus ia levantar colunas, pessoas que seriam uma estrutura, o que surgiu de gente aí interessada, não está escrito. Todo mundo quer fazer parte de algo grandioso, todo mundo quer ser esse instrumento poderoso nas mãos de Deus. Todo mundo quer ocupar posições altas, relevantes, importantes, seja no reino, seja na sociedade, Todo mundo quer. Mas eu estou disposto a pagar o preço? Aqui em Marcos, abre comigo por gentileza. Marcos 10, 35. Diz assim, Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhe faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo.
Diga comigo, vocês não sabem o que estão pedindo. Quer dizer, eles não tinham consciência do quanto aquilo custava, do quanto aquilo lhes exigiria. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Estariam dispostos a passar por tudo que eu vou passar? Que eu tenho que passar? Porque como é que Jesus conquistou um nome acima de todo nome, assentou-se à destra do Pai? Como? Foi de graça? Não foi de graça. Então eles queriam essa honra, essa glória, essa posição elevada, queriam um lugar de destaque, mas não tinham consciência do preço a ser pago, do quanto aquilo iria exigir. E o Senhor disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Estão dispostos a passar por tudo que eu vou passar, beber do cálice que eu vou beber? Passar pelo batismo que eu vou quer dizer, se referindo a todo aquele sofrimento da crucificação. Estão dispostos a pegarem a cruz de vocês também? A negar a si mesmo, renunciar, abrir mão do que for preciso, porque o Senhor deixou tudo, o Senhor deixou sua glória no céu, assumiu a forma de servo. É como o exemplo que a bispa disse outro dia, para você entender. É como se nós, optássemos, decidíssemos assumir, a forma de uma formiguinha para fazer algo em favor delas. O Senhor deixou sua glória, assumiu a forma de servo. Sofreu horrores, pagou um alto preço para hoje estar no trono de glória e ter o nome que está acima de todo nome. Então, não adianta eu ambicionar e desejar coisas tão grandes sem estar disposto a pagar o preço por isso. Eles, ainda sem consciência, responderam: podemos. Vocês podem beber? Eles responderam: podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem por que ficaram indignados? Porque, apesar deles não terem consciência do que estavam pedindo, pelo menos a ousadia para pedir tiveram. Foram bem ousados, audaciosos no seu pedido. E a ousadia sempre incomoda, sempre vai incomodar. E os demais ficaram incomodados. Mas no geral aqui, nenhum deles entendia sobre missão, sobre propósito. Ainda seguiam Jesus com a motivação errada, sem entender o propósito. Não havia senso de missão. Sabe aquela coisa, eu quero fazer parte de algo grandioso, eu quero ocupar posições importantes. Para quê? Com que finalidade? Por que deseja isso? Porque nada Deus faz sem propósito. Por que Deus deveria confiar em você? Confiar nas suas mãos coisas grandes? Responda para você mesmo essa pergunta. Por que Deus deveria usar você e não outro? O que há de diferente em você?
O que Deus está encontrando em você? Uma disposição de obedecer, de servir, de viver para algo maior que a sua própria vida? Acredite, Deus não vai investir em pessoas que apenas têm o desejo de viver coisas grandiosas, mas que além de desejarem, têm um propósito bem específico. Eu não só quero estar lá, eu não só quero ocupar uma posição alta, eu quero para servir um propósito. E aí o Senhor fala aqui, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Diga comigo, não será assim entre vocês. Diga ao contrário. E essa expressão ao contrário você vai encontrar repetidas vezes nas Escrituras, né? Lembre-se sempre disso. Qual é o padrão do mundo? Faça o contrário, porque é ao contrário que agrada a Deus. Ao contrário. Diferente. Entendeu? Não busque o que todo mundo busca. Não viva como ímpio. Não persiga as coisas que o mundo persegue. Lá em Mateus 6, a Bíblia fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou vestir, porque os pagãos é que procuram essas coisas. Os ímpios, os pagãos é que vivem em busca disso. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus. Então eu fui chamado, você foi chamado para viver diferente, para fazer o contrário, para viver num padrão mais alto. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, diga comigo, deverá ser o quê? Servo. Quem quer, gente? Quem quer? Levanta a mão. Tornar-se importante. Hã? O importante deve ser servo. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deve ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Então aqui o Senhor desconstruiu aquela imagem que eles tinham de liderança, né, de ocupar uma posição de honra, porque quanto mais alto nós subirmos, mais também teremos que descer, nos humilhar. É aquela palavra que a bispa já trouxe, né? É tirar a capa, pegar a toalha, lavar os pés, é servir. Deus confia coisas nas minhas mãos para servir um propósito maior. Toda a honra e prosperidade que Deus deu a Davi era por causa do seu amor pela nação de Israel. Deus só pôde dar e confiar o que confiou nas mãos dele porque o coração dele era voltado para os interesses de Deus. Para os interesses de Deus. E das vezes que esse propósito se perdeu, como quando ele quis fazer aquele recenseamento, contar, né, quantos homens preparados para a guerra ele tinha, aquilo entristeceu demais a Deus. Porque agora ele estava se apoiando em sua própria força, né, trazendo glória para si. E o Senhor não gostou disso. O Senhor não gostou disso porque Ele mesmo sabia e reconheceu isso, né? Quando disse, quem sou eu? Quer dizer, ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia que ele só chegou lá
e se tornou soberano em Israel e um dos homens mais importantes da terra, porque Deus o levantou, Deus o tornou grande e forte. Deus foi com ele, Deus o favoreceu. De outra forma, ele não seria. Ele sabia de onde Deus o tirou, lá do curral, de trás das ovelhas. E quando ele foi fazer, né, aquele recenseamento, o Senhor viu que o coração dele já não era, tinha mudado negativamente. Ele estava se exaltando ali. Se exaltando. Então, tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Para servir a um propósito. O mais importante deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Tudo que Deus confia nas minhas mãos, não é para mim, é para servir os outros. 2020 é o ano das bênçãos de José. E José é chamado de árvore frutífera. Uma árvore frutífera. E José foi levantado para alimentar o mundo. Transformou através de uma capacidade, de uma sabedoria que Deus deu a ele, transformou o Egito no celeiro do mundo. Por intermédio dele, o mundo foi alimentado. Deus quer alimentar o mundo através de nós. Deus quer impactar o mundo através de nós. Deus quer que você seja essa luz que vai iluminar o mundo, brilhar nesse mundo de trevas. Mas quantas pessoas que realmente têm isso bem estabelecido dentro de si? Que não estão buscando resolver um problema, que não estão buscando se livrar de uma situação. Quantas pessoas que ainda quando entram no propósito de fé, entram por elas apenas. Entram visando ali apenas as suas necessidades. Eu quero a restauração da minha vida, eu quero a mudança dessa situação, eu quero a solução desse problema. Bispo, eu não devo buscar? Sim, deve buscar. Mas, mais do que isso, tem que haver um propósito maior. Eu não posso estar em Deus somente por aquilo que Ele pode fazer na minha vida. Eu não posso ter essa visão que os discípulos tinham. Voltada para si, eu quero sentar. Por que eu quero sentar à sua direita, à sua esquerda? Por que eu quero essa posição importante? O foco era eles. O foco era eles. Né? Então por que eu quero prosperidade? Por que eu quero sabedoria, visão, conhecimento? Para quê? Se não for para um propósito maior do que a sua própria vida, não tem por que Deus investir em você. Não tem por quê. Aí acaba acontecendo o que aconteceu com Eli. Eli tinha conhecimento, Eli tinha experiência, mas não estava aberto, não estava disponível. Sabia dizer, se Deus falar, se Deus te chamar de novo, diga, fala que o teu servo ouve. Mas ele não tinha essa abertura. Deus não estava podendo falar com ele, porque ele não estava aberto, porque certamente Deus já tinha falado com ele, ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia como devia agir e não estava agindo. Quantas pessoas que Deus não tem podido usar, Deus não tem podido se revelar, se manifestar na vida dele, fazer uma parceria com ele, porque ele não ouviu, não recebeu de Deus direções, orientações, recebeu, ele só não está disposto a obedecer, fazer o que está sendo dito. Aí Deus pega o inexperiente, o menino, o pequeno, aquele que
humanamente falando, não tem preparo, mas tem um coração, tem uma sede de obedecer a Deus. Tem uma sede de executar na terra a vontade do Senhor. E levanta. E se revela a Ele, e fala com Ele, e confia nele, e investe nele, porque Ele tem o coração certo. Ontem a bispa disse que esse tempo é um tempo de muitas revelações, de muitas descobertas, onde corações, diga corações, serão revelados. Corações serão revelados. Quando Naamã foi até o homem de Deus, em busca da cura da lepra, o seu coração foi revelado. O que realmente havia dentro dele ficou exposto quando foi contrariado, quando não recebeu o que queria. Que na verdade, mais do que a cura, ele queria o que ele já estava acostumado a receber, honra. E aí o homem de Deus sequer o recebeu, deu direção para o servo ir lá e dizer a ele para mergulhar no Rio Jordão. Ele ficou muito ofendido e já estava disposto a voltar leproso. Leproso para o seu país. Porque idealizou muitas coisas e as coisas não aconteceram como ele queria. E ele ficou furioso. E já estava voltando leproso quando um servo disse: meu pai, põe juízo nessa cabeça. O senhor está leproso, não tem condições de exigir nada. Né? O que custa? Vá lá, faça o que o homem de Deus o orientou. Né? Se fosse algo difícil, o senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas pediu, orientou que você vá lá e se lave. Mergulhe no Rio Jordão. E aí nós vemos, né, esse homem viveu uma experiência linda. Porque quando ele se humilhou e fez conforme a ordem do homem de Deus, e não só foi curado da lepra, mas ali, ao se humilhar, ao mergulhar, cada vez que ele mergulhava, ele estava se humilhando. Que aquilo, por que ofendeu tanto? Porque era muito humilhante para ele. Muito humilhante. Um homem da sua importância, mergulhar em rios, num rio sujo, barrento. Mas quando ele decidiu se humilhar, se esvaziar daquela arrogância, daquele orgulho, ele não só foi curado, limpo, mas salvo. Porque ali, se humilhando, ele conheceu a Deus. E a prova de que uma pessoa conhece a Deus de verdade é justamente a prova que Naamã deu. Né? A expressão que ele usa aqui é muito forte. Ó. Disse, 2 Reis 5,17, diz assim, ó. Disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo, diga teu servo, nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Diga mais uma vez, nunca mais. A prova de que uma pessoa teve um encontro com Deus é essa. É quando há uma mudança. Quando ela nunca mais volta a fazer o que ela costumava fazer. Que forte isso! Uma coisa pequena se transformou num bicho de 7 cabeças. Né? Vai lá, mergulha no Rio Jordão, 7 vezes você vai ser purificado. Aquilo foi o fim para ele.
Aquilo foi o fim. Por conta do orgulho, ele não estava disposto a fazer algo simples. E saiu falando mal do Rio Jordão, falando mal de Israel, irado como de Deus. Mas depois que ele foi lá, se humilhou, ele voltou e já não era mais o mesmo. Ele não era mais o mesmo. Para quem há pouco tinha, tido uma reação tão arrogante, ofensiva, se ofendeu e saiu ofendendo, falando mal, irado como de Deus. Olha como ele volta agora. Olha a humildade, olha o quebrantamento, Pois teu servo, agora ele se coloca como um servo. Pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus. Que aí ele pediu para levar essas 2 mulas carregadas de terra, porque ele não queria mais, ele não ofereceria mais sacrifício a nenhum outro Deus. Porém, quando ele tinha que acompanhar o seu senhor no templo Rimon, quando o seu senhor se ajoelhava, ele se apoiava no Naamã. E ele tinha que se ajoelhar também. E ele não queria, ele teve essa preocupação, Ele já pediu perdão antes mesmo de fazer, E deixando claro que quando ele se ajoelhasse ali, não era para adorar mais aquele Deus, porque agora o Deus dele era o Deus de Israel. Então, houve uma mudança muito grande nesse homem. Ele voltou do Jordão não só curado, mas transformado. Transformado. Ele teve um encontro com Deus. E nunca mais foi o mesmo. Nunca mais ofereceu holocaustos. Nunca mais ofereceu holocaustos a outro Deus, senão o Senhor. Nunca mais se sujeitou, se curvou a outro Deus. E você sabe que Deus, gente, pode ser muita coisa. Tudo aquilo que me domina é um Deus. Que tem controle sobre a minha vida é um Deus. Eu sou servo daquilo que eu obedeço. Então, se eu obedeço a um vício, se um sentimento me domina, isso é um Deus na minha vida. Então, houve uma mudança. Ele não foi mais o mesmo. É tempo de conhecermos a Deus intimamente, profundamente, para sermos nas mãos de Deus, esse instrumento que vai fazer coisas surpreendentes que fará tinir os ouvidos, que vai dar assunto para os anjos. Quem quer dar assunto para os anjos aqui? Quem quer que os anjos comentem a seu respeito aqui? Então, busque esse conhecimento. Busque a consciência do que deve ser feito para se tornar o que você deseja ser. Porque às vezes eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero sentar à direita e à esquerda, mas eu não tenho consciência do nível de entrega, de consagração, de santidade que isso exige. E o Senhor tem falado sobre isso. Que para onde Ele está nos levando, para aquilo que Ele quer fazer, vai exigir um outro nível de entrega. É hora de subir. Diga, é hora de subir. É hora de levar o padrão, é hora de romper com padrões. É hora de subir, de conhecer a Deus intimamente, deixar de ser talvez o frequentador da igreja, aquele que está envolvido com as coisas espirituais, entendeu? Porque você conhece a Bíblia, você já ouviu aquele texto que é muito forte, muito impactante. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, eu preguei, eu evangelizei, eu expulsei demônios. O Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Vocês que praticam iniquidade, apartai-vos de mim. Quer dizer, eu posso estar pregando, evangelizando, fazendo 1000 coisas para a obra de Deus,
sem conhecer a Deus, sem temer a Deus, vivendo na iniquidade, sendo conivente. Aí o Eli era um desses, que estava lá, era o profeta, só que já não tinha visão, sua visão estava fraca, entendeu? A lâmpada estava se apagando, e essa lâmpada representa o Espírito. Então já não havia visão, revelação, né? Deus tinha coisas para fazer, mas não podia contar com quem estava lá, porque o coração não agradava a Deus. Não havia disposição em obedecer. Já o Samuel, faltava experiência. Mal sabe discernir a voz de Deus da voz do homem, mas você vê que quando ele ouviu, ele correu. Então mostra uma sede, uma disposição. Eu quero. Amém, gente? Coloque-se de pé, por gentileza. E pegue nas suas mãos o seu propósito dos 52 dias. Deus pode contar com você? Você realmente deseja ser esse instrumento poderoso nas mãos de Deus? Por meio de quem Ele vai revelar a sua glória e fazer coisas incríveis? Fale com Deus. Mostre a Deus o seu coração. Mostre que há essa disposição. Faz a oração que a bispa ainda falou ontem. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o que quer que seja, conta comigo. Não me deixa de fora. Me coloca na tua agenda. Me coloca na tua agenda. Se eu não tenho correspondido, me ajuda a corresponder, Senhor. Vamos, começa a falar com Deus. Se eu não tenho correspondido, Senhor, me ajuda a corresponder. Se até hoje você fez vista grossa a coisas que não podem passar, posicione-se. Tenha coragem. Tenha coragem. Foi por falta de coragem que o Eli não confrontou, não corrigiu os filhos e honrou mais os filhos do que a Deus. E o que Deus tinha com Eli e com os seus descendentes, Deus tinha um plano. Deus tinha um plano com ele e os seus descendentes, e esse plano foi alterado. Esse plano foi alterado. Deus não tem problema com substituições. Ele não tem problema. Ele não está em busca do mais preparado, do mais capacitado, mas daquele que tem um coração segundo o seu coração, um coração disposto a obedecer, um coração sensível à tua voz. Peça isso a Deus. Eu quero um coração sensível à tua voz, Senhor. Me dá um coração sensível à tua voz. Queira conhecer a Deus verdadeiramente, porque quando há esse conhecimento, há uma sensibilidade ao Espírito, há um temor. Olha o temor que passou a haver em Naamã. Olha o temor, olha a sensibilidade. Ele se preocupando com as mínimas coisas. Olha a preocupação dele. Foi lá até o homem de Deus, já com uma outra postura, humilde, deixando claro que nunca mais ofereceria holocausto a outro Deus, que agora,
O Deus de Israel era o seu Deus. E somente a Ele adoraria, se curvaria. Está na hora de você conhecer a Deus como você nunca conheceu. E como Naamã, deixar para trás definitivamente o velho padrão, que talvez não é tão velho assim. Os velhos hábitos. Naamã não só foi curado no Rio Jordão, ele foi salvo, ele foi transformado. Ele não foi só curado, ele morreu naquelas águas, porque dali saiu um Naamã completamente diferente. Completamente diferente. Vamos, se abra para Deus, mostra a sua sede. Mostra a Deus que você é essa pessoa com quem Ele pode contar. Porque se Ele não puder contar com você, Ele vai contar com outro. Ele não tem problema em substituições. Se Ele não puder te usar, Ele vai usar outro. Mas você pode dizer agora: Senhor, eu quero que o Senhor conte comigo, eu quero que o Senhor me use. Me ajuda, Deus, corrigir o que não está certo. Me ajuda, se até hoje eu ainda não compreendi de forma profunda, revelada, o que é missão, propósito. Se até hoje, meu Deus, me falta esse entendimento, eu quero que o Senhor me dê então, Senhor. Se você percebe que é alguém que está aí, e o foco do seu amor é você mesmo, você busca a Deus por você somente, você busca a Deus apenas para resolver os problemas da sua vida, e não para fazer parte de um propósito maior. Hora de você mudar, rever seus valores. Quantas pessoas que são como o antigo Naamã, que quando não recebe o que quer já fica furioso. Quantas pessoas que quando participam de um propósito não são correspondidas da maneira que gostaria, já abandona tudo, já sai pisando duro, e revela o seu coração, revela que nunca buscou a Deus por ele, mas somente por aquilo que ele podia fazer. E esse tipo de gente, no muito, obtém uma vitória aqui ou ali, mas nunca será o que foi chamado para ser, nunca impactará o mundo como poderia, porque todo crente foi chamado para isso, para impactar o mundo, para brilhar nesse mundo de trevas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento pedindo que o Senhor fale mais aos corações. Traga, Senhor, revelação, entendimento. Nós precisamos de um conhecimento revelado do Senhor. Não só de ouvir falar, mas de se relacionar com o Senhor. Eu oro para que essa sede, esse desejo por Ti seja despertado nos corações. Há uma porta aberta no céu e o Senhor nos chama, dizendo: suba para cá. É tempo de nós subirmos, elevarmos o padrão, irmos para um nível mais alto, mais profundo. O Senhor quer mostrar coisas, revelar coisas que ainda não conhecemos. Mas tem que haver essa disposição de subir, de sair do nível que está, de crescer, de amadurecer. Meu Deus, e quando João atravessou aquela porta, ele foi tomado pelo Espírito, e o teu Espírito conduziu, e ele pôde ver coisas que ele não via, que ele não sabia. Então eu peço agora, meu Deus, toma a tua igreja, toma cada um que está aqui.
Nos leva, Senhor, a viver experiências novas com o Senhor. Nós queremos viver experiências novas, sermos tomados pelo Espírito. Nós queremos uma visão, um conhecimento que ainda nós não temos do Senhor, da sua palavra. Nós queremos, meu Deus, servir ao teu propósito em nossas vidas. Não estamos aqui, Senhor, como Tiago e João, que queriam apenas posições, títulos. Não, queremos fazer parte de um grande propósito. Queremos tudo aquilo referente ao Senhor. Como Paulo, que queria conhecer o Senhor, o poder da ressurreição, que é o teu Espírito Santo, e a participação dos seus sofrimentos, é o que nós queremos. Não queremos só parte, não. Queremos tudo do Senhor. Tudo. Nós queremos tudo. Nós queremos que o Senhor conte conosco para o que for preciso. Que aqui se levante, meu Pai, verdadeiros servos do Senhor. Verdadeiros discípulos. Porque de fã, meu Deus, o Senhor está cheio. Tem muitos fãs, muitos interessados, mas poucos realmente dispostos a servir, a seguir, a cumprir com propósito. E eu peço, levanta aqui verdadeiros servos e discípulos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada vida que está aqui, Senhor, com um conhecimento revelado, profundo. Que ela possa viver experiências novas, que ela possa ter descobertas novas a teu respeito. Em nome de Jesus, mostra-nos a tua glória. Nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo, guiados por Ele, dirigidos por Ele, conduzidos por Ele a grandes realizações. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, todos que estão na fé dos 52 dias. Meu Deus, que esse período de 52 dias seja de uma restauração completa, uma mudança total em todas as áreas, a começar pela parte espiritual. Eu oro, meu Deus, para que ao término essa pessoa esteja irreconhecível de todas as formas, vivendo outros resultados gloriosos, grandiosos, mas que, Senhor, ela possa olhar para ela e não se reconhecer. Que uma mudança tão grande possa acontecer, meu Deus, como aconteceu com Naamã, que é perceptível só de ler a diferença. Como aquele homem mudou, Senhor. Um homem tão arrogante, um homem tão orgulhoso, de repente se torna um servo tão humilde, tão reverente. Um homem tão irreverente e agora extremamente reverente. Um homem que não queria saber de compromisso nenhum, que foi lá com riqueza, com ouro, que queria pagar pela cura e sair de lá sem dever nada a ninguém. E quando volta do Jordão, volta se curvando diante do Senhor, como um servo, extremamente comprometido. Meu Deus, eu oro por essas mudanças. Eu oro, meu Deus, para que aqueles que ainda são o velho Naamã, são interessados no que o Senhor pode fazer, são interessados na cura da lepra, morram no Jordão e nasçam de novo como um servo do Senhor, apaixonado por Ti, preocupado em agradá-lo. Em nome de Jesus, faz a Tua obra, Espírito Santo. Que nenhum de nós saiamos dessa reunião da mesma forma. E ao término desses 52 dias, meu Deus, estejamos irreconhecíveis para nós mesmos, de todas as formas. Eu consagro o projeto de restauração dessa pessoa e concordo, meu Deus, com tudo restaurado, mudado, transformado. Que seja, meu Pai, um tempo de glória, de crescimento, de evolução, de aprendizado, de mudança.
em nome de Jesus, que ela realmente possa, meu Deus, subir, elevar o seu padrão e nunca mais ser o mesmo. É o que eu peço. Eu abençoo a todos, concordo com as vitórias de cada um e agradeço por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer ainda nas nossas vidas e através de nós, Senhor. Muito obrigado. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.